forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos queridos, graça e paz. Que esta graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem nós celebramos nesta noite, possa estar presente em cada coração. Nós faremos uma breve meditação na Palavra de Deus a respeito deste tema. Antes disto, porém, eu gostaria apenas de considerar com os irmãos um aspecto importante da nossa teologia e da nossa prática cristã. Nós entendemos que todo culto que nós celebramos a Deus é um culto em que comemoramos a encarnação do Filho, é um culto de Natal. Portanto, a cada domingo que você vem à igreja e cultua ao Senhor, você está comemorando o Natal, você está comemorando a vinda de Jesus Cristo ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Por isso, alguns irmãos que entendem desta forma acabam nem comemorando esta data que nós chamamos de Natal, porque alguns deles entendem que seria quase uma profanação nós tirarmos um dia ou uma época do ano para fazermos referência a uma festa como esta. Nós entendemos que este ato que estamos fazendo agora não é de fato um destaque de uma data específica, até porque nós sabemos que Jesus Cristo muito provavelmente tenha nascido nos meses entre abril e maio, não foi no mês de dezembro, né? Portanto, a data que geralmente as pessoas comemoram o Natal em dezembro é uma data equivocada em relação ao calendário, de fato, a cronologia bíblica. Além do que, muitos estudiosos afirmam que Cristo tenha nascido antes do que nós chamamos de primeiro século, né? Ou data de Cristo. Muito provavelmente Cristo tenha nascido alguns anos antes, né? Alguns datam 7, outros 5, outros 3, mas o fato é que a grande maioria dos estudiosos entende que o nascimento de Cristo foi mesmo antes de Cristo, né? Antes do ano zero, que nós chamamos ano de Cristo. Então, muito provavelmente Cristo nasceu em alguma época antes de Cristo, né? No nosso calendário. Então, eu estou fazendo estas considerações porque é muito importante nós entendermos que o que estamos fazendo aqui não é, de fato, sacralizando um dia ou sacralizando uma data. Nós não somos desta tradição religiosa que sacraliza datas. A palavra nos diz que nós não devemos nos apegar a dias, a anos. Portanto, não é este o nosso objetivo. O nosso objetivo é, por meio de um culto singelo, um culto simples, nós nos lembrarmos de uma maneira mais específica do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos revelar a glória do Pai. Mas, repito, lembre-se, todos os domingos nós fazemos isto. Portanto, todos os domingos é Natal para nós, porque nos domingos nós estamos celebrando a vinda de Cristo ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles, e nós pregamos o Evangelho exatamente com esta perspectiva. Então, que Deus nos ajude a compreendermos esta verdade, esta realidade, para que o Natal seja frequente em nossas vidas, né? Para que o Natal seja comemorado todos os dias, especialmente todos os domingos, nós nos lembremos de que Cristo veio ao mundo para nos revelar a glória do Pai e para mostrar que Deus, nele, em Cristo, salvou o seu povo dos seus pecados. Eu quero convidar os irmãos, então, para, nesta breve meditação, nós olharmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu farei a leitura dos versículos 8 a 14. Apenas um trecho deste texto de Lucas, que narra o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu quero me basear apenas neste pequeno trecho. Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Peço aos irmãos que acompanhem, por favor, a leitura que eu farei. Diz assim: havia naquela mesma região, esta região aqui é a região de Belém, havia nesta região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém,
lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, ao lermos este trecho do Evangelho, nós enchemos o nosso coração de alegria, porque nós contemplamos aqui o plano eterno do Senhor, os santos decretos do Senhor, se cumprindo na nossa história, na nossa terra. Cristo vindo ao mundo, o Salvador, o Messias prometido, agora entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nele nós possamos ver a tua glória. Glória, portanto, ao Senhor nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem o Senhor quer bem. Que o Senhor nos fale por meio deste texto nesta noite, para que nossos corações se encham ainda mais de alegria, de paz e de esperança, sabendo que no Senhor nós podemos descansar seguros. Em nome de Jesus é que eu peço isto. Amém. Meus irmãos, há um livro muito estudado por antropólogos ao redor do mundo, que é um livro escrito por um autor francês que esteve no Brasil, estudou no Brasil, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss escreveu um livro cujo título é O Suplício de Papai Noel. O Suplício de Papai Noel. Um livro que você encontra por aí, se quiser ler, um livro muito interessante, um livro fino, inclusive, de poucas páginas, em que ele narra ali um episódio acontecido na França socialista contra os cristãos, ou os americanos mais propriamente, que tinham na celebração do Natal a cultura cristã estampada e evidenciada. Os franceses, naquela ocasião, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, os franceses foram à praça pública e pegaram vários símbolos cristãos, inclusive o Papai Noel, que era entendido pelos franceses naquela ocasião como símbolo do imperialismo americano, Papai Noel, que representava ali o consumismo, o capitalismo dos americanos e a ideia cristã dos americanos. Então eles levaram a essa praça e fizeram ali uma queima de Papai Noel. Incendiaram os vários Papais Noéis que estavam por ali, gritando palavras de ordem contra a ordem cristã americana. E esse foi um episódio bastante cruento, muito embora não tenha havido muitas mortes, mas houve muita violência, porque houve embate entre aqueles cristãos que estavam ali defendendo a cultura religiosa ocidental e os franceses que defendiam, por outro lado, uma espécie de laicismo ou até mesmo um tipo de ateísmo, como é muito comum no cenário francês ainda hoje. Nós sabemos que a França, muito embora tendo sido berço de João Calvino e alcançada pela reforma, no período da reforma protestante, depois se tornou um país bastante secularizado e bastante ateísta, sobretudo a partir da virada do século XIX para o século XX, especialmente no início do século XX, e um pouco mais avançando ali com os filósofos existencialistas e os marxistas, principalmente Jean-Paul Sartre, Michel Foucault e outros que também
defendiam esta ideia de um ateísmo prático, às vezes teórico, mas muito mais um ateísmo prático, como foi o caso de Jean-Paul Sartre, por exemplo. E o Lévi-Strauss, ele, nessa análise, nesse livro, O Suplício de Papai Noel, ele faz apenas uma narrativa antropológica, ele não entra muito em questões de defender um aspecto ou outro. Como um bom antropólogo, ele não toma um partido específico, mas ele apenas narra aqueles episódios. Mas ele deixa muito claro que a grande questão ali, o grande problema ali, era a ideia de que uma cultura estava se sobrepondo à outra, especialmente no âmbito religioso. Papai Noel representava para os americanos este símbolo de um evento cristão, enquanto os franceses, por outro lado, defendiam uma espécie de ateísmo. E isso, na análise do Lévi-Strauss, e também para nós, deve levantar uma pergunta interessante. O que é o Natal para a maioria das pessoas? O que é o Natal para o mundo do Ocidente? Nós vemos, desde que somos crianças, não é? A figura do Papai Noel e a marca do Natal, que é exatamente esta marca de consumismo, de compra de presentes muitas vezes caros, de presentes programados para se dar nesse dia, o dia de Natal. Muitas famílias se reúnem, algumas delas não admitem absolutamente uma reunião em que não haja troca de presentes. As crianças são alimentadas desde a infância mesmo, desde a tenra infância, a receberem presentes na época do Natal. E nós percebemos que a festa que deveria de fato se centralizar na pessoa que é o Natal, que é a Boa Nova, como está registrado aqui neste texto, no versículo 10, acaba sendo substituída por valores que são valores muito mais voltados aos aspectos da economia capitalista, ou mesmo de questões religiosas, ou de uma cultura religiosa, que nada tem a ver no seu centro com a ideia da encarnação de Jesus Cristo, com a nossa teologia mais profunda da palavra de Deus. Obviamente, meus irmãos, não há nada de errado em nós termos reuniões de famílias, em nós trocarmos presentes, em termos a ceia que fazemos. Isto não é pecaminoso em si mesmo. Contudo, nós cristãos devemos entender que, embora estas coisas sejam possíveis e não sejam pecaminosas nelas mesmas, nós não podemos ser legalistas a ponto de abandonar estas coisas como se elas fossem fruto de um pecado em nosso coração. Nós devemos ter o cuidado de observarmos exatamente o que significa para nós e para as pessoas com quem nós convivemos o verdadeiro Natal. O que é o Natal para o povo de Deus? E este é um texto que nos mostra o início de tudo. O médico, Dr. Lucas, aqui escrevendo de maneira bastante acurada, como ele mesmo diz, depois de uma pesquisa muito bem feita do ponto de vista historiográfico, ele coloca aqui alguns detalhes muito interessantes a respeito do nascimento de Jesus. E, obviamente, o texto traz muitas referências importantes. Eu sei que os irmãos que são leitores da Bíblia fazem a leitura deste texto, deste capítulo todo, basicamente, e percebem a grandeza desta narrativa. No entanto, eu vou retirar apenas alguns aspectos pequenos, simples, deste trecho que eu li, para que nós possamos refletir nesta data de hoje a respeito do significado deste Natal. A primeira questão aqui que nós vemos é quando, naquela mesma região, diz Lucas, ali em Belém, havia pastores. E esse é um ponto importante. Cada cena da narrativa é importante porque revela um aspecto daquilo que Jesus gostaria de comunicar na sua palavra. Os pastores, meus irmãos, eram um tipo de gente que não era muito importante na sociedade daquela época. Digamos que os pastores eram mesmo aquelas pessoas mais pobres e menos ovacionadas, menos referidas naquela sociedade. Era gente de menor importância, gente pobre,
sem muitas posses, mas que cuidava ali dos seus animaizinhos, das suas ovelhas, do seu rebanho, muitas vezes pequenos rebanhos. Era como se hoje nós imaginássemos aquelas localidades ou aquelas comunidades rurais, em que aqueles condomínios rurais em que você tem ali pequenas chácaras, pequenas fazendinhas de 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros quadrados, em que as pessoas cuidam ali das suas pequenas propriedades, dos seus rebanhos, poucas ovelhas, algum gado. Eram pessoas simples daquela região, daquela cidade. Os irmãos percebem que, inclusive, eles nem são nomeados aqui, são chamados apenas de pastores. Esses pastores viviam nos campos e eles eram responsáveis por guardar o rebanho durante as vigílias da noite. A primeira pergunta que nós podemos fazer aqui neste texto é: por que Deus escolheu estas pessoas para falar a elas a respeito do nascimento de Jesus? Por que Deus escolheu pastores de uma região que estavam ali na vigília da noite, portanto era noite, e o céu muito provavelmente muito estrelado? E por que Deus escolheu estes homens? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer quando você lê qualquer texto da Bíblia, né? São algumas perguntas importantes. Antes de responder, repare que a narrativa, ela continua dizendo que houve uma mudança absurda neste cenário. Afinal de contas, meus irmãos, não é todo dia que você vê um anjo do Senhor descendo por aí, trazendo brilho e, mais do que isto, anunciando uma mensagem inédita. Aqueles homens simples estavam ali pastoreando seus rebanhos e, de repente, surge diante deles um anjo do Senhor. Eu fico imaginando a cena, né? Eu acredito que muitos de nós aqui sairiam correndo de medo. Quem tem medo de fantasma, por exemplo, né? Eu acho que a gente ia sair com medo, porque não é comum você estar na escuridão, apenas com o brilho das estrelas, e de repente aparece um anjo do Senhor. Com brilho, diz o texto. Diz o texto no versículo 9: e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceria conosco. Eles ficaram tomados de grande temor, medo. Claro, você está ali num lugar escuro, iluminado apenas pelas estrelas, e de repente aparece um anjo brilhando, um ser celestial brilhando, e as pessoas estavam com medo, eram pessoas simples. O que é isso que está acontecendo aqui? E o anjo traz a eles uma notícia. Primeiramente, acalma os seus corações, dizendo: não temas, não temais, não fiquem apavorados, eu estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas observe que o anjo, ele não deixou apenas estes pastores com este anúncio, com esta informação na sua cabeça. O anjo, ele deu aos pastores o caminho, o sinal. Como é que nós vamos saber que o que você está dizendo é verdade? Você acha que só porque você desceu aqui, parecendo um extraterrestre, brilhando, falando isso aí, você acha que a gente vai acreditar em você? O anjo disse: olha, haverá um sinal, e esse sinal é que vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Ao falar isto, irmãos, o texto diz que quando o anjo pronunciou criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, diz o texto no versículo 13, subitamente. O advérbio subitamente é algo de repente, imediatamente. Depois de o anjo pronunciar isto, que eles encontrariam uma criança,
subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial. Os anjos, a milícia celestial são os anjos. E esses anjos estavam louvando a Deus com estas palavras do versículo 14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Pois bem, os irmãos percebem aqui um grande contraste entre coisas simples e coisas extraordinárias. As coisas simples, os pastores, gente simples, homens simples, mas coisas extraordinárias, um anjo que desce na frente deles e que brilha com o brilho da glória de Deus. Outra coisa simples, uma criança envolta em faixas numa manjedoura, extremamente simples. Uma criança nascendo numa manjedoura, lugar de animais, mas ao mesmo tempo uma coisa muito extraordinária, uma multidão de anjos cantando louvores ao Senhor. Repare que o texto então alterna entre coisas simples e coisas extraordinárias. Pastores simples, criança simples, manjedoura, anjo descendo do céu, anjos cantando nas alturas e o brilho da glória de Deus entre eles. A narrativa, portanto, ela balança entre aquilo que é pequeno demais e aquilo que é grande demais. Obviamente, meus irmãos, quando nós olhamos para este ponto da narrativa e nós associamos aos demais aspectos do Evangelho, o que nós percebemos aqui é que desde o início já estavam sendo anunciadas as duas naturezas do Redentor. O Redentor veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E quem é esse povo para quem o Redentor veio? Este povo são pessoas simples, que vivem em todos os lugares, que são muitas vezes desprezados pelos grandes poderosos deste mundo, pelos grandes impérios, e que não podem confiar em nada de seus recursos, porque são pobres, são miseráveis, são pessoas que não têm de onde ou para onde ascender socialmente, e muito menos espiritualmente. O anjo não aparece para os sacerdotes, o anjo não aparece para aqueles religiosos no templo, o anjo aparece no meio do nada, para pastores, gente simples. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o anjo aparece com toda a sua glória, o que demonstra, por outro lado, a natureza sublime e sagrada do Redentor. Se Jesus então veio como alguém simples, como alguém humano, como um homem que habitou entre nós, uma criança simples, singela, envolta em faixas, completamente dependente da sua mãe, do seu pai, nascida num lugar desprezível que era a manjedoura. Agora, por outro lado, nós temos a divindade desta criança sendo exaltada pelos anjos celestiais, a milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Observem, portanto, que nós temos de um lado um Deus simples, humilde, que vem para aqueles que são humildes e simples. Por outro lado, um Deus glorioso, todo-poderoso, que representa a glória sublime do próprio Pai. Cristo é, portanto, Deus homem e Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. E os anjos aqui, queridos, eles apontam para o fato de que esta notícia do nascimento de Cristo deveria trazer grande alegria. E repare que o versículo 10 diz que seria alegria para os pastores e diz que o será para todo o povo. Mas qual povo? Porque nós sabemos que houve pessoas que não ficaram alegres ao saber do nascimento do Messias. Então, que povo é este que recebe com alegria
a figura do Redentor. Isto está expresso no versículo 14. Os homens a quem ele quer bem. A pergunta é: a quem Jesus quer bem? Quem Deus quer destinar o bem que é Cristo? O seu povo. Este povo aqui, que ficará feliz com a grande alegria que é dada pela notícia de que Cristo veio estar entre nós. Portanto, os eleitos. São os eleitos aqueles que reconhecem a vinda de Cristo, do grande Messias, do Salvador, que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E quem são os eleitos? Os eleitos são aquelas pessoas simples, são aquelas pessoas humildes de espírito, são aquelas pessoas que sabem chorar pelos seus pecados. Por isso são pessoas de todos os lugares, dos lugares simples e rejeitados pelos homens, daqueles lugares em que você pensa que nunca sairá algo de bom, daquele lugar em que muitas vezes é um lugar que representa desprezo, como era o caso da manjedoura. Deste lugar Deus levantará aqueles a quem Ele quer salvar. Os eleitos, portanto, são achados por Deus de todos os lugares, de toda tribo, povo, língua, nação, para exatamente fazer neste povo simples, o lugar em que o reino de Deus se torna majestoso. Esse texto, portanto, meus amados irmãos, nos ensina que essa grande notícia, de fato, esse bebê envolto em faixas, deitado nesta manjedoura, de maneira simples, humilde, ao mesmo tempo é aquele que manifesta a gloriosa presença do próprio Deus entre os homens. Imagine, irmãos, o coração daqueles pastores. O texto diz aqui na sequência, os irmãos conhecem, né? Que eles foram ali seguindo, vamos até Belém, vejamos o que aconteceu. A ciência tem algumas hipóteses aqui para registrar este evento da grande estrela, né, que brilha, conforme está registrado em Mateus. Alguns dizem que pode ter sido um cometa, né, que passou e aquele cometa indicava o caminho. Outros dizem que pode ter sido uma espécie de supernova, que é quando as estrelas elas acendem, né? Elas têm um brilho fantástico, um brilho espetacular. Outros dizem que foi um tipo de conjunção planetária. Os planetas se arranjaram de tal maneira que houve um brilho, esse evento astronômico diferente. Mas é curioso que essas hipóteses da ciência, elas apontam, embora elas sejam hipóteses diferentes, elas apontam para uma mesma época. Isso é muito interessante. Alguns estudiosos dizem que esses pastores aqui que viviam nos campos, eles eram especialistas em observar as estrelas. Afinal de contas, repito, né? Eles estavam ali na escuridão, não havia luz elétrica como nós temos hoje. Então, muito do que eles faziam de noite era exatamente observar os astros, as estrelas, né, os planetas. Hoje nós não conseguimos fazer isso porque a claridade da cidade impede que a gente consiga ver. Aqueles irmãos que vão para a roça, né, e que veem ali na escuridão, você olha para o céu, você consegue ver uma imensidão, né, aquela poeira cósmica. E muito provavelmente esses pastores eram gente assim, embora simples, não eram pessoas acadêmicas, não eram astrônomos profissionais, mas eram pessoas que sabiam identificar o movimento das estrelas pelas estações do ano, pela época do ano, né? E Deus dava a essas pessoas esta sabedoria, essa inteligência para isso. E veja como é interessante. À medida que Cristo, então, se revela a estes pastores por meio do anjo do Senhor, nós estamos vendo aqui de maneira extraordinária o Deus que governa o universo.
o Deus que governa os astros, o Deus que ordena que um cometa, que uma supernova, que uma conjunção planetária aconteça, para que isto sirva como anúncio da presença do Filho dele entre nós. Repare que Deus, portanto, move todas as coisas pelo poder da sua vontade, para que nós observemos, irmãos, nestas coisas, o poder dele. E é por isso que o salmista, lá atrás, antes destes eventos, já dizia: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele sabia exatamente isto, porque ao olhar para as estrelas, ao contemplar os astros, ali estava sendo apontada a glória de Deus. E que glória é esta, senão a presença sublime de Cristo Jesus, o Senhor? Hebreus, capítulo 1, diz que Cristo, sendo expressão exata do ser de Deus, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Cristo, portanto, está sustentando o universo com a palavra do seu poder. Cristo mesmo, o Filho de Deus, ordenou que os astros então passassem ali, caminhassem daquela forma, para que agora anunciassem a presença física, encarnada dele próprio entre os homens. O Deus de Deus, luz de luz, agora se torna homem como nós, para que nele nós possamos ver a glória do Pai. Este é o Natal, queridos irmãos. É a certeza de que o Deus que nós celebramos, o Deus que nós exaltamos, é o Deus simples, humilde, humano, mas ao mesmo tempo um Deus glorioso, majestoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Deus que soube o que é sofrer, para que nós também pudéssemos nele receber o consolo. Por isso ele é maravilhoso conselheiro. O Deus que soube enfrentar as tentações, para que nós também nele possamos vencer as tentações, porque ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. O sublime Deus se fez homem, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter a certeza de que nele nós somos mais do que vencedores. Nós podemos celebrar o Natal, portanto, todos os dias, e podemos todos os dias louvar o Senhor dizendo: glória a Deus nas alturas e paz entre os homens a quem ele quer bem. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, para que assim seja conosco, e que não apenas no 25 de dezembro, mas em todos os dias da nossa vida, nós possamos nos lembrar de que naquela época foi anunciado a vinda do Messias, Cristo, o Salvador, para que a partir dali todos os homens pudessem ver a glória de Deus Pai. Que Ele, portanto, nos abençoe, que Ele nos alimente, em nome dEle mesmo, Jesus Cristo. Amém.